Vamos às notícias do esporte. Carlos Ferreira, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. Você tem ideia de que comemoração existe na data de hoje? A data é alusiva a... Qual é a homenagem? 19 de julho. 19 de julho, está falando de futebol ou de outras comemorações? É de futebol, De né? futebol. De futebol, 19 de julho, Ferreira, não... Nada em mente. Dia Nacional do Futebol, Márcio. Dia do Futebol Nacional, maravilha. Dia Nacional Algum do motivo Futebol. especial para ser hoje? Sim, é a data da fundação do Esporte Clube Rio Grande, o primeiro clube do futebol brasileiro lá do Rio Grande do Sul, Olha aí. em 19 de julho de 1900. Interessante, tá aí então, dia do futebol. Então, vamos falar de futebol, né, Ferreira? Vamos. Esse dia especial, vamos com o Remo, que segue na zona do rebaixamento, precisando reagir nesta Série C. O foco agora está no Náutico, o próximo adversário na competição. Depois da terceira derrota para o Paysandu em 4 clássicos este ano, o clima pesou no Baenão. O elenco tá meio triste, né? Lógico, triste porque perdeu um clássico, né? E do jeito que foi o jogo, então não tem como ter outra explicação, né? Mas a gente tá bem focado, vai treinar a semana toda forte agora para encarar o Náutico, que é mais um confronto direto, né? Com a gente. E pra gente ir lá, a gente vai em busca da vitória. Pois o Remo voltou ontem mesmo aos treinos, de olho no jogo contra o Náutico, fora de casa na próxima rodada. O Timbu está na 5ª colocação e de olho na liderança do campeonato. O time pernambucano está a 3 jogos invicto. Parada difícil para o Leão, faltando 6 rodadas e ocupando a zona do rebaixamento. A prioridade nossa é sair da zona de rebaixamento e acertar uns detalhes, né, que tá deixando a gente incomodado nessa zona, mas com a força do trabalho, com o grupo, espero sair na próxima rodada dessa zona de rebaixamento. O zagueiro Diego Guerra foi titular no clássico de segunda-feira. O Remo precisava do resultado. Até criou algumas chances, mas passou longe da eficiência. O time do técnico Ricardo Catalá chegou a 4 jogos sem vencer. Eu acho que falta um pouco mais de detalhe dentro da grande área, né, na frente do gol. E esses detalhes vão ser corrigidos agora durante a semana para a gente não correr mais esse risco, nem pecar mais durante os jogos. Ontem à noite, o Remo anunciou o desligamento do executivo de futebol Thiago Gasparino. Em várias entrevistas coletivas, o técnico Ricardo Catalá destacou a dificuldade do clube em ir ao mercado e conseguir peças para qualificar o elenco. Pois na reapresentação, o zagueiro Diego Guerra garantiu que esse time ainda pode conseguir uma recuperação no campeonato. Sim, o elenco atual tem total competência de tirar o Remo de onde está. E se caso venha também algum reforço, vai ser bem-vindo, vai vir para nos ajudar e espero que nos ajude até o final. E para as próximas rodadas da Série C, o Remo segue tentando reforçar o elenco. A mais nova contratação é o jovem atacante Renanzinho, de 22 anos. O jogador estava disputando a Série D do Brasileiro pelo Cascavel. Na equipe do Paraná, o atleta fez 25 gols no ano e marcou apenas um gol. Está aí o Renanzinho em atuação pelo Cascavel. E depois do Clássico Repá, o técnico Ricardo Catalá falou sobre a contratação do atacante Renanzinho. Vamos ver o trecho da entrevista, onde ele fala também da dificuldade em contratar no clube. Sobre o Renanzinho, é uma das oportunidades que a gente conseguiu encontrar de Série D. Para cima a gente não conseguiu fazer nenhum movimento. A gente tentou muitos jogadores, mas infelizmente nenhum jogador topou vir. Infelizmente nosso poder de convencimento ele não é grande e o Renanzinho foi um cara que topou. A gente quer ter um jogador da posição para poder, quando precisar, fazer as trocas, como hoje a gente precisou fazer uma troca no primeiro tempo, a gente ter jogadores que são especialistas da posição para que a gente possa ter repertório de mudança do jogo, né? A gente precisa disso. E a gente segue com o Remo com uma notícia ruim, viu? O clube confirmou ontem que o atacante Pedro Vitor passou por um exame de ressonância e foi constatada a lesão de ligamento no joelho esquerdo. O atleta vai passar por cirurgia e está fora do restante da temporada. Pedro Vitor se machucou no Clássico Repá na segunda-feira, quando acabou se chocando com o atacante Nicolas Careca. Nesse lance aí, o jogador vinha sendo o principal destaque do Leão na Série C, com 3 gols, notícia que te lamenta muito, né, Ferreira? Você disse que era uma notícia ruim, uma notícia péssima para o Remo, porque o Pedro Vitor era o diferencial
da equipe por ser o homem da jogada individual, que vinha fazendo gols, que vinha resolvendo. Então o Remo não só perdeu o Repá, como perdeu o seu principal jogador para o restante da competição. E quando o Remo contratou o Renanzinho, era para ser uma opção a mais. A essa altura, já é uma opção meio que reposição na perda do Pedro Vitor, sem aqui querer dizer que o Renanzinho vai fazer o que o Pedro Vitor vinha fazendo, vai ter a importância que o Pedro Vitor vinha tendo para a equipe do Remo. O Remo tem o Ronald recomeçando, de repente é uma opção muito oportuna, né? E quem sabe agora abre-se um espaço maior para o Ricardinho, que é um atleta da base, que o Catalá chegou a levar no banco. O Remo vai ter que encontrar soluções dentro do seu próprio elenco, agora nessa reta final, ou ficar, mesmo nessa reta final da fase, né, na expectativa de alguém disponível na Série D, porque a Série D vai entrar na fase de mata-mata, então daqui a 3 semanas haverá jogadores disponíveis, né? E restará pouca coisa ao Remo, mas enfim, é a situação de reta final agora nessa crise que se instala com toda a tensão, toda a pressão em cima de um objetivo que ficou muito claro, que é evitar o rebaixamento. É a missão que resta aos azulinos, trabalhar contra o rebaixamento. O Remo está numa posição de alto risco e cair para a Série D seria um desastre para o clube sob todos os aspectos, moral, financeiro, comprometeria todos os projetos que o Remo tem encaminhados. E o Diego Guerra, na condição de porta-voz do elenco, mostra aí o compromisso, a esperança de produzir uma reação do Remo dentro da competição. Matematicamente, o Remo ainda tem chance de classificação, mas é chance remota. Então, o compromisso agora é fundamentalmente esse, evitar rebaixamento, e restam 6 partidas, a próxima vai ser contra o Náutico lá no Recife. E a esperança contra o Náutico é que pelo menos em alguns jogos, né, fora de casa, o Remo foi bem, conseguiu bons resultados, né, Ferreira? Conseguiu, contra 2 times que estão, inclusive, piores que ele na competição, né? Nem tanto a Aparecidense, nem tanto, né? Está um pouco acima, mas, enfim, tem uma história semelhante. E o Pouso Alegre, o Náutico é diferente, o Náutico está lá no bloco de cima. E na questão do Náutico, Márcio, vale dizer o seguinte: o Náutico está punido pela Justiça Desportiva para jogar sem público no domingo contra o Remo. Está tentando um efeito suspensivo para ter público, mas como já é quarta-feira, é muito pouco provável que isso ocorra, porque há toda uma operação, né? Para que haja público, há toda uma operação de logística. Mas o Náutico ainda está nessa tentativa lá na Justiça. Por enquanto está punido. Já o Paysandu, diferente disso, o Paysandu sofreu a punição com a restrição de público para ter somente mulheres e crianças, e isso valeria para o Repá e para o jogo contra o CSA do próximo domingo. Mas o STJD concedeu ao Paysandu o efeito suspensivo a essa pena, e a pena fica suspensa até que o mérito da questão seja julgado. Diante disso, o Paysandu pode ter público normalmente contra o CSA, como teve no Repá, mas fica com essa situação pendente para os jogos restantes desta fase ou até mesmo para o quadrangular, no caso da classificação. Então vamos com o Paysandu, Ferreira. O Paysandu que venceu, né, o Repá na última segunda-feira por 1-0, teve a terça-feira de folga para jogadores e comissão técnica. E nesse dia livre, o goleiro Matheus Nogueira, um dos destaques do clássico, participou do Globo Esporte. Ele bateu um papo com o André Lohan e projetou o próximo desafio bicolor. Domingo, o adversário será o CSA de Alagoas. A torcida do Papão tem que lotar depois desse clássico, a festa maravilhosa que a gente fez ontem, né? A torcida é muito importante para essa reta, né? Final da que a gente tem mais 7 jogos ainda. 6. Então, mais 6 jogos. Então a torcida é importante e o próximo jogo é o que conta, né? Então a gente espera que eles possam lotar o Curuzu e a gente fazer uma festa maravilhosa novamente. Márcio, vamos lá, Ferreira, com você. Como é o futebol, né? Vai tudo errado e de repente dá tudo certo, né? Porque o Paysandu estava sob críticas generalizadas por um planejamento equivocado, por farra de contratações, por entra e sai de jogadores, por um time que não rendia. Aí, de repente,
muda o comando técnico, muda goleiro, o Paysandu contrata o Matheus Nogueira e tudo se transforma. Toda a atmosfera do Paysandu se transforma, o time torna-se guerreiro, claro que produto do trabalho do Hélio dos Anjos, que foi um trabalho de esforço concentrado nas 2 últimas semanas para a recuperação, para o resgate da condição mínima atlética do time do Paysandu, e aí a gente já está vendo um Paysandu de fato muito mais competitivo. E aparece o Matheus Nogueira, que não veio assim do nada. Ele é um goleiro que já fez sucesso ano passado no ABC, no acesso do ABC para a Série B, aí foi para Portugal e não deu certo em Portugal. Então volta para o Brasil e é contratado pelo Paysandu. E ele estreou logo, chegou e já foi logo estreando, e nem havia a expectativa de que ele estreasse logo, porque ele não estava jogando. Mas já estreou contra o Amazonas como se estivesse em sequência de jogos naturalmente. E no Repá ele se consagrou, hoje ele é o grande xodó da torcida do Paysandu, um nome que entrou em cena e que já virou o xodó. O Paysandu cresce como um todo e ganha uma solução, pelo menos a julgar por essas 2 primeiras partidas, ganha a solução sob medida para o que era o seu grande problema, goleiro. Havia um entra e sai de goleiros e o Paysandu não se decidia. O fato é que hoje o Paysandu não apenas está bem posicionado no campeonato, lá na 10ª posição, bem posicionado para o que estava há tão pouco tempo, né? Pelo progresso que teve, pelo salto que deu. Hoje é um time que briga por vaga no G8 com reais possibilidades, cresce muito nesse furor emocional, de todo mundo confiante, de estado de graça, de entusiasmo, para essas 6 últimas partidas da fase que vão decidir. E se o Paysandu conseguir a classificação, com esse histórico ele chega muito forte para a fase que decide o acesso. Ou seja, os ventos que sopravam contra agora estão soprando a favor. É isso. E olha só, Ferreira, ainda sobre o Paysandu, já estão em Belém as 2 novas contratações do clube. O volante Lucas Paranhos e o lateral direito Anilson estiveram no Mangueirão acompanhando, inclusive, o Clássico Repá. Os 2 atletas são indicações do técnico Hélio dos Anjos. Natural de Minas Gerais, Lucas Paranhos, 28 anos, atuou em 10 jogos nesta temporada, sendo 9 pelo Manaus e apenas 1 com a camisa do Grêmio Prudente, o seu último clube. Já o Anilson é mais novo, tem 21 anos e foi revelado pelo São Paulo. Em 2021, chegou ao profissional do Tricolor. No ano seguinte, teve uma passagem pelo Náutico do Recife, onde disputou 27 partidas. Na atual temporada, foi contratado pela Ponte Preta, mas não foi utilizado, Ferreira. Eu vou tratar isso como humildade circunstancial. Por quê? Porque anteriormente as contratações vinham sendo em cima de currículo. E agora a busca é por jogadores que estão no mercado buscando projeção, que são jovens, que estão aí com vigor, com ambição. Veja só, no caso do Paysandu, chegou o Gustavo Custódio, é bem o caso, estava na Série D no Atlético da Bahia. Chegou o Kevin, que já estreou o lateral esquerdo, estava no Retrô, também jogando a Série D. Também um jogador que está no seu auge físico. No Remo, Evandro, que o Remo foi buscar lá na Série D, no Águia. Agora, Renanzinho, que é outro caso, vem do Cascavel, também estava jogando a Série D. E quem eles estão conseguindo enxergar, né, onde o radar está captando, são jogadores nesse perfil. Muda completamente. Até pouco tempo eram veteranos, caros, que chegavam aqui sentindo-se maior que os clubes. Enfim, agora, na hora do aperto, a busca é por outro tipo de solução. E depois do Clássico Repá, Ferreira, o técnico Hélio dos Anjos falou sobre os 2 novos jogadores do Paysandu. Vamos acompanhar. O Lucas estava desculpando a Copa Paulista, mas um amigo meu já tinha me falado desse jogador esguio, jogador de força, saúde. Você entende? Sem saúde no futebol hoje não chega a lugar nenhum. Prefiro trazer um jogador desconhecido do que um jogador que vem aqui para me dar problema e dar problema para o clube. O lateral direito vai ser anunciado, lateral direito e central. Jogador interessante. Também, jovem, muita força. Só que esse é um jogador com uma base boa de São Paulo. Pegou o passe, agora eu tinha levado ele para Ponte Preta. Não sei por que eles não aproveitaram ele na Ponte Preta e ele optou de vir para cá com a gente. Mas é um jogador também que vai plantar coisa boa aqui, porque tem 22 anos, cabeça boa, né? Jovem,
e de muita força física, faz muito bem a lateral direita e faz muito bem central. O futuro dele é de central, você entende? Mas ele ainda, como ele tem muito jovem, a lateral direita ele faz muito bem também. Decididamente, nossos clubes precisam definir projetos, saber o que querem, né? Porque eles variam demais. Eu acabei de colocar aqui situações. Direcionamento, né? Qual é a prioridade, qual o perfil de jogador que a gente quer, né? Exatamente. Isso, ter projeto é saber exatamente o que quer, porque eles começam de um jeito, terminam de outro, fazem uma gastança desenfreada, trazem jogadores descomprometidos, gente que vem para cá para andar em campo e ganhar salários absurdos para a nossa realidade. E já agora para a reta final, como bem diz o Hélio dos Anjos, a busca por jogador com vitalidade física, com jogador com ambição, jogador que possa dar a resposta de competitividade. Aí é a descoberta de que Série C é isso. Série C não é nome. Série C é compromisso, é competitividade, é vitalidade, é assim que se chega lá. É por isso que adversários bem modestos de Remo e Paysandu fazem campanhas bem menores, com custos bem abaixo. Remo e Paysandu são as duas equipes mais caras do campeonato, são folhas astronômicas, são folhas que superam clubes da Série B, vários clubes da divisão acima, e com resultados pífios, muito por conta de perfil, de erro de perfil, de não saber o que querem. O Remo acabou de dispensar o executivo, Thiago Gasparino, que veio muito festejado por ser um profissional muito preparado, mas que não correspondeu, sobretudo em matéria de mercado, na busca por soluções. Nós ouvimos o técnico Ricardo Catalá se queixando aí de opções que não resolvem, que ele tem dentro do elenco em contratações infelizes, e ele teve participação nisso também, apontou alguns jogadores que não correspondem. É bem o caso do Marcelo, contratação que tem a assinatura do Ricardo Catalá. É isso, Ferreira. Hoje, como você falou, Dia Nacional do Futebol, e tem homenagem aí para esse esporte tão querido pelos brasileiros? Tem sim, Márcio, tem homenagem, e assim, eu avalio que não há lance mais bonito no futebol do que o gol de bicicleta. Sim. É um lance acrobático, dificílimo, né? E que, enfim, só jogadores muito preparados. Você acha difícil, Ferreira? Acho que para você é fácil. Você que é um especialista com a bola nos pés, não? Márcio, nem pedalando a bicicleta com a bola na cara do gol eu sou capaz de perder. Não mais fazendo movimento. Não, realmente, esse gol de bicicleta é bonito. Pois é. Então nós temos aqui dois autores diferentes aqui para esses gols em situações bem extremadas. Nós temos um peladeiro e nós temos um jogador de seleção brasileira. Você quer começar com quem? Vamos com o de seleção. O de seleção? O Rony? Vamos lá, então, o Rony que... O Rony que é um paraense de Magalhães Barata que assina verdadeiros golaços de bicicleta. Nós vamos começar então com o Rony em ação aí pelo Palmeiras, na Libertadores. Esse foi um golaço. Esse foi um baita gol. Belíssimo gol do Rony, que sempre foi de acrobacias, inclusive nas comemorações aqui como jogador do Remo. E no Palmeiras ele foi tentando, se aprimorando. E olha só, ele já assinou 2 golaços de bicicleta, fez um terceiro que foi anulado, que foi contra o Atlético Mineiro. Então, o homem dos gols de bicicleta hoje no Brasil é o Rony, paraense. E no Dia Nacional do Futebol, esse é o tipo de gol que vale a pena a gente citar aqui nessa homenagem. Agora, melhor ainda, quando a gente tem para mostrar golaço de bicicleta, lá no futebol amador, vamos mandar aqui o gol de várzea, né? O gol de várzea, em Marudazinho, que é uma vila, município de Marapanim, mas ali muito vizinho a Magalhães Barata, é isso? Isso. Então, lá estava rolando uma competição e teve o jogo de Cafezal contra o Mac ou Mac? Cafezal também é uma vila de Magalhães Barata, né? Daquela região. Exatamente. Tá aí o golaço, Ferreira. O que importa é isso aí, é o que o Pretinho, como ele é chamado lá pelo pessoal, fez depois desse cruzamento. Olha só, de costas para o gol, a pedalada no ar, a acrobacia que e o Ferreira, envolve o lance. Desculpa te interromper, eu achei até interessante você mencionar o Rony,
Porque o Rony de Vila Quadros e Magalhães Barata é bem próximo. O acesso a Marudazinho, inclusive, é pela Vila Quadros, lá do nosso querido Rony. Então, o pessoal lá de Magalhães Barata, Marapanim, parece que é especialista nisso, Ferreira. Então, tá aí, pelo menos o Pretinho fez bonito, fez muito bonito. Tá aí o golaço. E, Márcio, o que chamou a atenção foi o seguinte, a comemoração, a festa, a gritaria no momento Porque do foi um gol. golaço, né? Tem alguém que abusa lá dos palavrões, a gente conseguiu eliminar Claro. para valorizar. Olha, a festa que foi feita no reconhecimento do público que supera Muitos jogos aí de profissionais, né? Muita gente à beira do Olha aí a campo galera ali, fazendo a festa. gente que testemunhou o belíssimo lance, até criança entrando em campo ali na comemoração do golaço, verdadeiro golaço, mas os amadores vão continuar em cena aqui agora. Vamos continuar em cena porque agora vamos conhecer os times que participaram, enviaram as fotos. Só não esquece de dizer o nome do time, tá? E o local, né, Ferreira? Inclusive gol, eu recebi um outro vídeo de gol, aí quem enviou só deu o nome do autor do gol. Tem que dizer Não dá, quando se foi, a competição, umas não informações. tiver informação, não tem como a gente mostrar, né? Exatamente. Então vamos agora a eles, os times amadores nas fotos desfilando aqui no Bom Dia, Esporte Real de Vila Arsênio, Marapanim, Marapanim com tudo hoje aqui, né, com Ferreira? toda a corda. Aí o time rubro-negro. Esporte Guamaense, mais um rubro-negro, aqui do bairro do Guamá, em Belém, as meninas do Esporte Guamaense. Passando a bola para quem? Para o Cristal Futebol Clube do Jurunas. Belém, está aí o time do Cristal. É a vez do Tourão Esporte Clube, do 40 Horas, Ananindeua. Está aí o Tourão. Chegou a vez do Auriverde, amarelo e verde, Auriverde Esporte Clube, Vila de Nazaré do Fugido, Magalhães Barata. Região também, Ferreira. Hoje a região ali está dominando. Magalhães Barata, inclusive, é Fugido, que fica depois da Vila Quadros, lá do nosso querido Rony. Nazaré do Fugido, Bacana. exatamente. Chegou a vez do Basque, completando 42 anos, time da Vila de Americano, Santa Isabel do Pará. Padrinho desse time aí é o Wanderson. Ah, legal. Nos enviou a foto, Maravilha. o Wanderson, ex-jogador do Paysandu. Tá aí o Basque. Semana passada nós mostramos o Flamengo de Americano, que é o rival do Basque. Isso, ele estava com a camisa do Botafogo, inclusive, o Wanderson. Exato. Agora os guerreiros da Vila Santa Quitéria, Santa Isabel do Pará, o estalar de Deus chegou atrasado, mas está aí os guerreiros de Santa Quitéria, Santa Isabel, e agora é para mudar de foto. IDF, Limoeiro do Ajuru, tá aí o time de Limoeiro do Ajuru. Aí eles mandaram dizer o seguinte, Márcio, aqui é só a galera da resenha. O que dá para entender é o seguinte, só estão 5. É futsal, tudo 6, bem. né? 6, exato, 6. Dá para dizer o seguinte, se é só a galera da resenha, se são só os amigos da resenha, eles excluíram todos os outros, né? Eu vou dar um desconto, Feira, porque eu acho que é a galera do futsal, né? Porque futsal a equipe é menorzinha. Mas Não, aí sem dúvida, mas deixou uma galera de fora aí. Exatamente, exatamente. Aí o time de Limoeiro do Ajuru, é a hora dos Galácticos de Curralinho. Os Galácticos, time bem modesto esse aí, hein? Depois do time de Curralinho, é a hora do Potência. O Potência é o time de São Domingos, que também não tem nada de modesto aqui, né? Rapaz. São Domingos do Capim, uniforme, né? Também na tela do Bom Dia, agora fechando o desfile. Muito bem, daqui a pouco você volta, Ferreira? Daqui a pouco eu volto e aí nós vamos ver o que resta para Remo e Paysandu nesta fase. Contra quem eles vão jogar, contra quem em Belém, contra quem fora, do que eles precisam. A gente vai fazer essa avaliação daqui a pouco. Valeu? Valeu, Ferreira. Até mais, então. Vamos às notícias do nosso futebol. Carlos Ferreira chegando hoje no Dia Nacional do Futebol, mas abrindo com uma notícia triste, hein, Ferreira? Afinal, temos aí um caso de um ex-jogador do futebol paraense que vive um drama nesse momento, né? Exatamente. Estamos falando de Zé Augusto. Mas aí quando a gente fala Zé Augusto e relacionado não é o terçado voador, né? Não é o Zé Augusto o atacante, é o Zé Augusto que foi volante lá do Paysandu nos anos 90, depois jogou no Remo, jogou na Tuna, jogou no Castanhal. Bom, ele está vivendo um drama. O Zé Augusto ontem sofreu um AVC e, enfim, a família, dependendo muito da ajuda dos amigos, principalmente de ex-jogadores, Aguinaldo e Edgar estão liderando uma mobilização para socorrer o Zé Augusto. Vou identificar para vocês aqui agora, por foto, aí está o Zé Augusto tocando o cavaquinho. Vamos ver o Zé Augusto no time do Paysandu, lá dos anos 90. Aí está o Zé Augusto, que é natural de Ourém. Então, felizmente, na mobilização já se resolveu a questão de internação do Zé Augusto, está na Beneficente Portuguesa e, enfim, vai
precisar de cirurgia, todo um atendimento, mas esse socorro todo está providenciado, felizmente, para o Zé Augusto, que de ontem para hoje já teve uma melhora acentuada, já está consciente. Ele sofreu uma paralisia de um lado inteiro do corpo, né? Mas está reagindo e estamos torcendo então pela recuperação do Zé. É isso, boa recuperação para ele. Ferreira, vamos falar agora da Série C, né? A gente sabe que o principal objetivo de Remo Paysandu, acesso à Série B. E aí você vê a situação do Remo bem delicada, né? Sonhando com acesso e no momento o objetivo é evitar o rebaixamento, né? Na verdade o Remo está olhando mais para o pesadelo do que para o sonho, né? Porque o sonho já ficou muito distante e o pesadelo seria o rebaixamento à Série D. O que é que resta agora aos azulinos? O que é prioridade? Primeiro passo é pontuar diante do Náutico no Recife, jogo no domingo. Vamos lá. O Remo voltou ontem mesmo aos treinos, de olho no jogo contra o Náutico, fora de casa na próxima rodada. O Timbu está na 5ª colocação e de olho na liderança do campeonato. O time pernambucano está a 3 jogos invicto. Parada difícil para o Leão, faltando 6 rodadas e ocupando a zona do rebaixamento. A prioridade nossa é sair da zona de rebaixamento e acertar uns detalhes, né, que está deixando a gente incomodado nessa zona, mas com a força do trabalho, com o grupo, espero sair na próxima rodada dessa zona de rebaixamento. O Remo até agora tem 33% de aproveitamento. No que resta, que são 18 pontos a serem disputados, o Remo precisa elevar esse aproveitamento a mais de 40%, né, para chegar a pelo menos aqueles 20 pontos que seriam a pontuação para se salvar. O que resta ao Remo de caminhada nesta fase da competição? Vamos para a tela aqui. São 6 jogos para cada equipe. O Remo vai jogar em Belém contra Ipiranga, Volta Redonda e Altos. E vai jogar fora de casa contra o Náutico no Recife, já no próximo domingo, depois contra o Manaus em Manaus e contra o CSA em Maceió. Aí a missão, o caminho dos azulinos para conquistar pelo menos 7 a 8 pontos e evitar o rebaixamento, que agora é a missão prioritária. Já o Paysandu tentando ali chegar no G8, né? Chegar no G8 e tendo na figura do goleiro Matheus Nogueira, o xodó da torcida. Ontem ele esteve no GE. A torcida do Papão tem que lotar depois desse clássico, uma festa maravilhosa que a gente fez ontem, né? A torcida é muito importante para essa reta, né? Final que a gente tem mais 7 jogos ainda. 6. Então, mais 6 jogos. Então a torcida é importante e o próximo jogo é o que conta, né? Então a gente espera que eles possam lotar o Curuzu e a gente fazer uma festa maravilhosa novamente. Aí o Matheus Nogueira, que ano passado foi o goleiro do ABC no acesso da Série C para a Série B e agora está aí na equipe do Paysandu vivendo essa mesma possibilidade, né? O que resta para o Paysandu nessas 6 últimas rodadas? Que jogos o Paysandu faz em Belém? Que jogos o Paysandu faz fora de Belém? Bom, em Belém, domingo, contra o CSA, na Curuzu, o Paysandu ainda recebe o Náutico e o Pouso Alegre, em Belém. E vai visitar o América, em Natal, o Altos, em Teresina e o Confiança, em Aracaju. Aqui tem aquela questão, Márcio, da punição que o Paysandu sofreu, está com um efeito suspensivo, então ele vai poder ter público normalmente contra o CSA, nos jogos contra o Náutico e contra o Pouso Alegre, dependendo se o STJD julgar o mérito da questão e mantiver a pena, aí o Paysandu não teria público, não teria o público masculino, né? Teria só crianças e mulheres no seu estádio nesses 2 jogos. E se não for nesses 2 jogos, essa pena pode ser cumprida eventualmente no quadrangular, caso o Paysandu consiga a classificação. O fato é que está pendente essa punição, a não ser que o STJD reconsidere ao julgar o mérito da questão, levar em conta o recurso do Paysandu. Mas essa é a questão que mais preocupa os bicolores. Até porque são jogos decisivos, o apoio da torcida é importante, tem a questão da renda, enfim, a gente já até falou isso, a punição que de fato
prejudica os clubes mais por conta de comportamentos de alguns torcedores, né? Pois é, o Paysandu hoje está na 10ª posição, tudo que o Paysandu quer é entrar logo no G8 e isso pode acontecer já na próxima rodada, dependendo não só do resultado do Paysandu contra o CSA, mas também dos concorrentes que estão imediatamente acima. Certo, falamos de Série C, agora vamos destacar a Série D com a nossa Tuna e o nosso Águia de Marabá. Que já estão classificados para a próxima fase, ainda resta uma rodada da fase classificatória, mas Águia e Tuna se classificaram antecipadamente, a Tuna com 2 rodadas de antecedência e o Águia com 1 rodada de antecedência. Que adversários eles terão na próxima etapa da competição? 2 times nordestinos. Bom, pelas posições atuais, Márcio, do grupo da Tuna e do grupo que é liderado hoje pelo Ferroviário, o Atlético Cearense e o Maranhão Atlético Clube seriam os adversários de Tuna e Águia. Essa ordem a se definir na próxima rodada. Ou pode até dar o Parnaíba do Piauí para a Tuna, quem sabe, são possibilidades que vão se resolver, que vão se esclarecer no próximo fim de semana. O certo é que teremos nordestinos pelo caminho de Tuna e Águia, né, por conta da regionalização da Série D nesse momento, né? Vai ser o primeiro mata-mata, né? E para subir para a Série C, seriam 3 mata-matas, tem que passar por 3 para chegar ao acesso. Tá certo. Boa sorte, então, aos nossos representantes na Série D também. Ficamos por aqui, Ferreira. Obrigado. Amanhã tem muito mais.